Shalom Adonai, tudo bem, meus alunos? Como eu prometi para vocês, e a intenção era fazermos até ao vivo, mas compreendendo as razões de que o momento que estamos vivendo é um momento de preservação da vida, em que o nosso foco maior deve ser o cuidado, a atenção para com esse momento de pandemia, momento esse que todo o nosso cuidado com a nossa saúde, com a nossa proteção corporal, devido a questões de não ter esse contato tão desenvolvido, tão amplo que tínhamos antes, é que por essas razões e outras nós fomos conscientes e submissos ao nosso governo estadual, à nossa proposta, claro, da nossa liderança maior, através do nosso bispo, pastor Willis José do Carmo, a qual nós temos então a decisão da suspensão das nossas atividades por um tempo de alguns dias, até que tudo possa se voltar ao normal, até que a sociedade ela esteja livre desses impactos e já esteja voltando ao seu trâmite normal de vida, de desenvolvimento social, de interação social, tendo em vista que esse momento é um momento em que grande parte está alarmado, grande parte está desestabilizado com a questão emocional, com a questão física, com a questão saúde, e todas essas questões são resultados que causam uma pandemia no impacto social, tendo em vista as diversas e multiplicidade de interpretações que surgem por parte das pessoas quando essa situação, essa circunstância vai tomando uma proporção cada vez maior. Mas nós estamos aqui com a proposta de trazer uma aula para vocês, um breve panorama também, não é uma aula naquele contexto que vocês estão acostumados, onde nós temos aquela dialética, temos aquela dialogicidade, aquela conversa, aquele diálogo, aquele confronto de ideias, aquela construção de propostas, de pensamentos, e que desenvolve ou venha se adequar dentro do arcabouço de plano de aula e de curso a qual nós temos proposto para essa disciplina. Mas nós temos uma visão e uma percepção de hoje passar pelo menos um panorama, dar a vocês uma visão geral do assunto, para que vocês não venham ficar sem ter pelo menos esse contato de conteúdo, esse momento de receber uma instrução concernente ao que nós estamos tratando, até para ir mantendo vocês atualizados, mantendo vocês inteirados dentro da nossa disciplina, que é a Introdução ao Novo Testamento 1. E hoje nós vamos trabalhar com a aula que é de Evangelho de Marcos. Então é a aula, creio eu, de número 4 ou 3, tendo em vista que não estou com o livro em minhas mãos, mas ele está aqui no meu CPU. Vocês sabem que as minhas aulas não são presas, fixa totalmente ao conteúdo pedagógico, ao livro, porque o livro é o norte. O norte do quê? O norte do meu sensor e captador de informações que estão reclusas ao meu CPU interno, né? Vocês sabem disso. Bom, quando nós trabalhamos com o Evangelho de Marcos, primeiro nós temos que pensar sobre a pessoa de João Marcos, que é o autor do Evangelho, né? O João Marcos Pápias, que é discípulo do apóstolo João, denominado até um pai da igreja, e foi indicado como pai da igreja, sendo ele discípulo do apóstolo João. Ele vai dizer algumas questões muito interessantes sobre João Marcos,
que eu quero incluir aqui na minha biografia sobre João Marcos. Primeiro, ele vai dizer que João Marcos, ele é um jovem, certo? Filho de uma viúva rica. Porque a mãe de João Marcos, ela era proprietária de alguns imóveis dentro daquela questão, ou dentro daquele espaço físico da Palestina. A mãe de João Marcos também era proprietária da casa em que os discípulos, muitas das vezes, vinham para participar de uma refeição, para se reunir, não é? Para estarem juntos. Não é? Até muitos defendem que a última ceia foi, inclusive, participada, ou desenvolvida, ou desenrolada dentro da casa desta mulher, da mãe de João Marcos. Não é? E também, além disso, o próprio cenáculo do Pentecoste, ou que ocorreu ali, o evento do Pentecoste, lá em Atos, esse cenáculo seria a grande sala da casa em que habitava João Marcos com a sua mãe. Então, claro que João Marcos, ele é um jovem, que ele tem uma condição social privilegiada, ele é um jovem que está acompanhando a trajetória dos discípulos, acompanhando a trajetória de Jesus. Porém, por que Marcos não se tornou discípulo? Pela questão de ser um jovem, pela questão de, no momento, algumas questões da sua percepção de mundo, da sua personalidade, caráter, ainda não está totalmente dentro da proposta que Jesus tinha para aqueles que seriam seus apóstolos. Tendo em vista até que mais tarde o próprio apóstolo Paulo vai censurar a João Marcos, quando este vai ser companheiro deles em uma viagem missionária, por ele ser primo de Barnabé. Lembrando também que Barnabé também era uma pessoa que, antes de estar compondo esse colegiado de apóstolos, tinha condições financeiras privilegiadas, porque Barnabé ele trouxe todos os seus bens, né, e depositou aos pés dos apóstolos. Então Barnabé também era, vamos dizer assim, um homem de condições financeiras privilegiadas, e era primo de João Marcos. E quando ele leva João Marcos junto com o Paulo numa viagem missionária, o próprio Paulo vai censurar e pedir que o menino não continue com eles, o jovem não continue com eles, por achar que o jovem ainda não está dentro desse contexto eclesiológico totalmente formado para desenvolver a atividade a qual tinha essa responsabilidade, andando em companhia de Barnabé e Paulo nesta atividade da missão aos gentios. Mas João Marcos, ele convive com alguns momentos, ele convive com algumas realidades da trajetória de Jesus, e além disso também ele vai ser uma pessoa que, além de em alguns momentos estar com Paulo, mais tarde ele vai ter um contato mais direto com o apóstolo Pedro, tornando-se, até segundo Pápias, intérprete de Pedro. Por que intérprete de Pedro? Porque Pedro, para se discorrer para os gentios, ou para, vamos dizer assim, proclamar as boas novas para os gentios, ele utilizava o idioma aramaico. Então, era o próprio, João Marcos, que interpretava a Pedro. E nessa atividade ele vai aprendendo muitas das realidades, dos acontecimentos, da trajetória, da missão de Jesus. E também Pedro vai ser uma fonte, então Marcos, nós podemos dizer que o Evangelho de Marcos, ele é oriundo de uma fonte petrina, ou seja, Pedro, o apóstolo Pedro, vai trazer informações relevantes para a composição do conteúdo do Evangelho de Marcos.
O evangelho de Marcos, então, vai ser um evangelho construído, desenvolvido, no seu aspecto de literatura, de narrativa, a partir de informações colhidas pelo apóstolo Pedro, que Marcos vai estar colhendo de Pedro, que Marcos vai estar como receptor, recebendo da parte de Pedro, e vai estar, então, desenvolvendo a sua narrativa, desenvolvendo o seu evangelho. Este evangelho de Marcos, inclusive, não é um evangelho em comparação aos outros evangelhos sinóticos, Mateus e Lucas, um evangelho que possui vamos dizer assim, um desenvolvimento biográfico, um desenvolvimento de uma narrativa mais centrada na vida de Jesus. Não. Vamos dizer assim que o evangelho de Marcos é um evangelho mais eclético, que tem uma diversidade, não é? E está mais voltado para a questão da obra que Jesus desenvolve, dos seus milagres, dos seus ensinos, das suas atividades eclesiásticas, públicas, não é? Tanto é que ele vai, no aspecto geográfico, estar tratando ou narrando a atividade de Jesus no caminho para Jerusalém, em Jerusalém e também em Cafarnaum. 3 locais ou 3 regiões concentradas as atividades de Jesus que Marcos vai enfatizar e narrar e apresentar dentro do seu evangelho. O evangelho de Marcos também tem um tema muito sugestivo, o evangelho do servo. Jesus ali é tido como servo, aquele que veio para servir. É o evangelho também que prioriza algumas questões de alguns debates de Jesus com os publicanos, com os fariseus, com os saduceus, a questão do tradicionalismo deles, do sensacionalismo que eles empreendiam. E claro que o evangelho de Marcos vai ser um evangelho que vai priorizar uma questão de um aspecto sucinto, uma síntese até das narrativas mais expansivas de Mateus e de Lucas em seus evangelhos. Marcos vai fazer uma sintetização da mensagem evangelística ou das boas novas, né, proclamada por Jesus, aonde ele vai priorizar aquelas questões que para ele são mais relevantes, como as obras de evangelização, como o desenvolvimento do seu ministério junto ao povo, junto às classes sociais e também religiosas. O próprio debate de Jesus sobre algumas questões religiosas e formais da lei e formais da tradição dos fariseus e dos próprios saduceus e do próprio legalismo teológico deles, vai ser enfatizada, narrada no Evangelho de Marcos, do capítulo 7 até o capítulo 8. Né? Esses 2 capítulos vão se responsabilizar disso. Mas agora olhando ou enfocando para a questão da data. A data, nós podemos dizer que o Evangelho de Marcos, cronologicamente, é o primeiro evangelho a ser escrito. Por quê? Porque ele vai ser escrito num período em que João Marcos está com Pedro em Roma, certo? E automaticamente esse momento é um momento em que podemos dizer que está sendo do ano 64 ao ano 66 depois de Cristo. Então é um período que favorece a uma realidade em que eles estão atuando ali junto aos gentios, e Pedro precisa de um documento ou de um evangelho escrito para fechar ali com aqueles novos cristãos que estão sendo alcançados naquela região de Roma. Então, justamente, é Marcos quem vai escrever nesse período em que eles estão em Roma, este evangelho, direcionando então para os gentios. É também um evangelho
que nós podemos dizer que ele traz algumas peculiaridades, até algumas eu já mencionei, mas ele não vai comer. A primeira peculiaridade que eu vou citar aqui agora, nesse quesito de peculiaridades que eu vou formular aqui, é que ele não começa com uma genealogia, ele não começa com uma biografia, mas ele começa a partir de João Batista, da obra de João Batista, dele como precursor, dele como aquele que está preparando o caminho, vai ressaltar essa atividade de João Batista, que, como eu já falei para vocês, inclusive era um essênio. Também vamos depois ver que já em Marcos capítulo 2, já vai se direcionar já para o momento em que Jesus está sendo tentado no deserto por Satanás. E após ali o seu batismo, e aí na sequência, após ali já vai vindo a sequência de todo o arcabouço do Evangelho, e que o Evangelho vai dar o início, a partir, vamos dizer, do capítulo 4, a narrativa de milagres, a narrativa de contato público, a narrativa do querigma. O que é o querigma? A proclamação da palavra, do Evangelho, das boas novas, proclamada, né, por próprio Jesus Cristo, seus ensinos, as suas mensagens, direcionadas ao povo, direcionada aos líderes religiosos, direcionada como ensino didático de formação ao próprio colegiado de apóstolos que ele está formando para dar uma continuidade à obra que ele está iniciando. Também Marcos vai ter uma singularidade quando ele apresenta alguns debates e algumas questões da posição teológica de Jesus, com algumas questões das tradições dos fariseus, dos saduceus, com aquele sensacionalismo que eles empreendiam para vir a cercear a liberdade e de expressão das camadas sociais. Marcos também, vamos dizer assim, ele vai desenvolver o evangelho que nós podemos dividir em 3 partes. A primeira parte, que vai ser a parte da sua introdução, do capítulo 1 até o capítulo 4, é a parte em que ele inicia a apresentar quem era Jesus. Depois, já do capítulo 4 até o capítulo 10, vai falar sobre a postura de Jesus perante o povo, o seu contato com o povo, as suas obras, os seus milagres, a sua forma de evangelizar, o seu diálogo, sua interação social. Depois vai apresentar também como ele se posicionou em alguns momentos com seus discípulos, para algumas perguntas até capciosas dos fariseus e saduceus, e também, mais tarde, vai colocar questões pertinentes a debates teológicos que ele tem. Do capítulo 9 até o capítulo 12, já vai estar tratando de algumas questões pertinentes à própria, vamos assim, formação dos apóstolos, a algumas posições de Jesus para com a igreja que estaria por nascer, algumas posições de Jesus concernente à realidade do Evangelho, à realidade da sua proposta eclesiástica, ministerial, ao verdadeiro sentido da sua vinda e da sua efetivação missionária, da sua efetivação pastoral, da sua efetivação como didáscalos, como mestre. E depois do capítulo 12 vai até o 16, aí nós podemos dizer que é o Apocalipse marquiano, ou seja, onde Marcos vai apresentar os últimos discursos de Jesus, quando Jesus já vai falar ou vai dar instruções escatológicas, vai dar instruções para os seus discípulos, o que eles deveriam fazer após a sua partida.
e aí vem a traição, depois na sequência a condenação, a crucificação, a ressurreição, e lá no Marcos capítulo 16, aí Jesus, em Marcos 16:15, vai ali iniciar o fim, ou o final, a conclusão deste evangelho, e com palavras instrutivas, enfatizadoras de Jesus para a multidão e para a sua própria igreja, quando ele dá a ordem missiológica mater: ide e pregai, ide e proclamai, ide e anunciai, não é? Ide e pregai a toda a criatura. Então ele vai colocar que a ênfase do evangelho é ir pregar, anunciar as boas novas, ir cumprir a missão, ir dar continuidade à sua tarefa evangelizadora, evangelizomai, como já até tratei sobre esse assunto numa aula anterior, que esse é o sentido do evangelho: anúncio de boas novas, anúncio de novas notícias, notícias que seriam de alegria, de realizações de alta proporção para a transformação da sociedade, porque esse é o sentido oficial do evangelho: transformar a sociedade, transformar o caráter, a personalidade, o contexto de vida da pessoa. E depois ele vai também encerrar com essa proposta: ide e pregar o evangelho a toda a criatura, não é? Aquele que crê e for batizado será salvo. Aí ele entra com a terminologia do soter, da soterologia, da salvação proposta por Jesus Cristo, que vem através do ouvir o evangelho, crer no evangelho para alcançar essa salvação, e alcançando a salvação e autenticando com o batismo, então tem a garantia da vida eterna, não é? Então todas essas questões do Evangelho de Marcos nos trazem uma relevância teológica muito, vamos dizer assim, ampla, para nós estabelecermos realidades do que vem a ser realmente e o que foi realmente a obra de Jesus em meio às cercanias da cidade de Jerusalém, em Cafarnaum e também na própria capital de Judá, Jerusalém. Eu agradeço a oportunidade, vamos firme, permaneceis constantes, sempre abundantes, e aqui nós temos esta aula concluída. E não fiquem preocupados com prova, com avaliação, mas sim agora procurem se cuidar, manter-se saudáveis, e em breve nós estaremos juntos para uma aula mais interativa e quem sabe já em corpo presente. Obrigado a todos.